Olá, tudo bem? Aqui é a Ariane, do canal de Professora para Professores. Primeiramente, uma feliz Páscoa a todos, né? Que vocês tenham tido um domingo de Páscoa abençoado, em paz, em família, com todo mundo com saúde, todo mundo se cuidando, né? E vamos ter fé de que tudo isso vai passar logo, né? Estamos esperando. Bom, então sem enrolar, a gente já vai pro tema do vídeo de hoje. No dia 2 de abril foi o dia do autismo, né? Nós lembramos aí dos nossos queridos autistas. Bom, e aproveitando o ensejo dessa data tão importante, né, na luta dos direitos das pessoas especiais, eu vou falar hoje sobre um tema que pode ser um pouquinho complicado, pode ser um pouco espinhoso para algumas pessoas, né? Mas é um tema que está aí, ele existe e precisa ser abordado. Tem um aluno especial na sala. E agora? O que a gente vai fazer? Bom, lá em 2009, quando eu comecei a dar aula, não era algo tão comum termos crianças especiais na sala. Já existiam leis que garantiam o acesso e permanência dessas crianças na escola regular, né, preferencialmente regular. A gente vê tudo que a gente tem hoje na educação, a gente vê com um princípio lá em 1988, na Constituição, depois com o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, quando fala na parte da educação sobre os direitos de entrada e permanência de todas as crianças na escola, e depois com a LDB em 96, tá? Então, assim, a LDB, ela fala sobre a questão da criança especial, que ela deve ser matriculada em instituição de ensino, preferencialmente regular, tá? E quando necessário, ela deve ir para uma instituição especializada ou concomitante com a escola regular, ou, dependendo do tipo e do grau de deficiência, apenas para a escola especializada. Mas, hoje, né, eu posso falar muito feliz que a maior parte das nossas crianças especiais, elas vão para a escola regular. Nossa, isso é um avanço e tanto. Mas, muitas vezes a gente se sente desamparado, né? Porque, nossa, chegou uma criança especial, eu não tenho formação, coisa e tal. Eu já falei isso e já ouvi muito disso, né? Hoje, embora eu seja professora de educação especial desde 2010, mas eu sempre tive criança especial em sala de aula. Minha primeira criança especial na sala de aula era uma criança que tinha hidrocefalia, ele não tinha catéter, e tipo assim, a mãe foi me avisar em setembro, né? E nunca foi falado nada na escola, nunca ninguém perguntou, nem professor anterior a mim, nem direção, nem ninguém. Até porque o professor anterior a mim também era o primeiro ano dele, então ele estava caindo ali de paraquedas. Então, assim, a gente ainda não tinha aquele feeling para observar essa criança. E ainda, na época, a mãe ainda tinha aquele medo de que a matrícula fosse negada e vários absurdos aí que a gente, infelizmente, vê até hoje. Bom, primeiramente, quando a gente recebe uma criança especial na escola, como eu sempre fui muito atrás de querer conhecer os meus alunos, saber quem eram as minhas crianças, eu sempre aconselho, né, e quando fui diretora também, eu chamava as profissionais, tudo, e assim, a gente sempre dava uma olhada no laudo da criança, tá? Então, laudo, normalmente o laudo mesmo, ele é um documento emitido pelo médico dizendo qual é o CID da deficiência da criança, né, da necessidade que a criança tem e o que ele recomenda. Então, hoje em dia, em muitos casos, se pede um professor auxiliar ou um cuidador, dependendo do que a criança tem e do grau do que a criança tem, tá? Então, assim, a primeira coisa é a gente tentar tirar
né, aquele medo que o impacto inicial ele gera. Porque sim, a gente pensa, meu Deus, eu tenho 20, 25, 30 alunos numa sala com um especial, mas a gente tem que lembrar que essa criança ela não deixa de ser criança. Ela é uma criança como as outras, ela tem o mesmo direito que as outras, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha no laudo. Então o que o laudo dessa criança fala? Então tá, vamos supor, essa criança ela é autista, então ela faz uso da medicação tal, coisa tal. Tá, essa medicação quem vai administrar em casa é a mãe. E a gente tem muitas vezes que ficar no pé, porque muitas vezes essa medicação, ela garante o bem-estar da criança e do restante da turma. Bom, além disso, se ali tá pedindo um cuidador, um professor auxiliar, seja lá o que for, a gente tem que sentar com a direção e ver com a direção o que já foi feito nesse sentido. Então, a mãe foi orientada a seguir os passos que ela tem que seguir para conseguir esses profissionais, porque esses profissionais eles vão garantir não só uma, entre aspas, normalidade, nem é esse o termo, mas assim, uma ajuda mesmo para você, porque você é o professor ou você é a professora dessa criança. Mas esse cuidador, esse professor auxiliar, ele vai garantir que essa criança tenha qualidade de vida dentro da escola. E a gente está falando de qualidade de aprendizagem e a gente está falando de qualidade de vida mesmo. Então, num caso de um cuidador com uma criança que use fralda, por exemplo, você não vai precisar interromper a sua aula, muitas vezes trocar aquela criança dentro da sala com os outros olhando. É horrível para você, para as outras crianças e para a criança especial. Né? Ou professor auxiliar, porque às vezes é uma criança autista, não dá conta de ficar todo o tempo dentro da sala. Esse professor vai acompanhar essa criança, vai te ajudar a fazer as atividades adaptadas para a criança, porque a criança ela é sua responsabilidade. O auxiliar ele tá ali para te auxiliar. Então ele vai sentar com você, vocês vão ver as atividades que vocês vão adaptar para essa criança. E se ela tem a necessidade da atividade adaptada, às vezes a criança nem tem essa necessidade, tá? Outra coisa muito importante, se as crianças já são maiorzinhas, se elas já entendem, né, que o amiguinho é diferente, é sempre muito importante a gente sentar com as crianças e ter um diálogo aberto. Olha, o nosso amigo, ele é autista. Eu tô usando o autista como exemplo porque é um dos mais comuns e por ter sido dia do autista 2 dias atrás. Então, olha, o nosso amigo é o autismo. O autismo, ele é um transtorno, ele é uma condição que a pessoa tem, que o torna diferente. Então, assim, não transformar a condição dessa criança que é autista em um bicho-papão para todas as crianças. Não, mas mostrar para essas crianças que o amigo, ele é diferente em alguns aspectos, mas que ele merece carinho, respeito e amizade de todo mundo. Isso vai melhorar muito a relação entre a turma e essa criança. Porque as outras crianças vão começar a entendê-lo melhor e vão começar a ajudar. Então, por exemplo, se a criança me tem uma crise na sala, porque acontece muito. Eu já contive como professora auxiliar, criança em crise, já auxiliei as professoras como diretora e já tive criança autista na sala, como professora regente da sala. Então, a gente sabe que isso não é fácil. Então, as outras crianças, sabendo disso, eles vão respeitar o amigo e vão colaborar com você também. Então, essa criança vai acabar se transformando na criança mais querida da sala. Vai por mim, que é sucesso. Eu tenho isso como experiência própria. Já fui professora auxiliar, eu tinha uma criança autista. E conforme eu fui explicando para as outras crianças, no meu caso eu não interrompi a aula da professora para isso, mas as crianças vinham, conversavam comigo, né? Porque muitos me conheciam também, já da educação infantil. Então eles vinham, eles conversavam comigo, eu fui explicando. Eu tinha crianças que protegiam a minha aluna no recreio. Não acontecia nada com a minha criança, porque a escola inteira cuidava dela. Era uma escola pequena,
E as crianças tinham um carinho enorme por ela. E aí as meninas que no começo deixavam ela meio de ladinho, passaram a disputar para ficar com ela no recreio. Era o top, vamos dizer assim, né? E outra coisa super importante é a gente sempre procurar ter um diálogo franco e sincero com a família dessa criança. Porque a família, ela precisa ser acolhida também. Nós já falamos aqui sobre acolhimento, né? Nós começamos o canal falando sobre acolhimento. Então, essa família, ela precisa saber que ela está sendo acolhida no ambiente escolar. Então, é sempre muito legal você tirar um tempinho, seja num dia de reunião pedagógica ou numa reunião de pais, ter esse tempo para sentar com essa mãe, conversar, né, com essa família. A gente fala a mãe, porque normalmente é a mãe que vai. Mas seja lá quem for que cuida dessa criança, para você falar, olha, ela está avançando, olha, a gente precisa cuidar com um pouco mais de carinho de tal parte. E assim, gente, procurar sempre ter uma postura ética, profissional e amorosa com essa criança. Eles são sensíveis, eles percebem. E outra coisa, a criança especial, quando você ganha a confiança dela, ela se torna seu melhor amigo. Ele é o que mais colabora com você. Eu falo, os meus autistas, né, porque as crianças autistas que a gente tinha na escola, elas eram bárbaras. Fosse a minha aluna que eu era auxiliar, fosse uma outra criança que ele deu, vamos dizer assim, não é que ele deu trabalho, mas foi muito conflituoso até a gente conseguir o laudo dessa criança, que é um outro tema que a gente vai entrar agora. Então, assim, eles passaram a colaborar demais, inclusive, né, ninguém podia aprontar mais nada, porque eles contavam, inclusive o menino não sabia falar ainda, mas ele se comunicava muito bem, principalmente para dedurar os amigos. Era uma coisa linda de ver. Quando a gente fala assim, é porque antes disso a gente já tinha passado por tanta coisa com essas crianças, e a partir do momento que você ganha a confiança deles, e eles percebem que nós estamos do lado deles, a convivência se torna muito melhor. É difícil, é um caminho longo a ser percorrido. Se essa criança já é da escola, conversa com o professor do ano anterior, né? Troca uma ideia com a diretora, com a família, e vocês vão ver que não é o fim do mundo. Aí tem uma outra questão, né? A criança chegou na escola agora, né? E na educação infantil cai muito no nosso colo. A criança chegou agora e ela é diferente. Essa criança é diferente. Então eu ouvi muito isso enquanto eu era diretora e eu falei muito enquanto eu era professora. Olha, essa criança, né? Lembrando que toda criança tem seu tempo, cada criança tem seu ritmo, tem seu tempo. E todas as vezes que eu ouvi isso enquanto diretora, Ariane, essa criança é diferente. Foi sempre numa atitude extremamente respeitosa por parte de todas as profissionais, tá? Até aquelas que às vezes tinham um conflitinho, uma coisa ou outra, todas elas nesse aspecto tinham um tratamento muito respeitoso com relação às nossas crianças especiais. Então, olha, essa criança, ela é diferente. Ela tem características, no nosso caso ali, normalmente era o autismo mesmo. Olha, Ariane, essa criança tem características de autismo, né? Olha, ele tá andando na pontinha dos pés, ele tá com ecolalia, ele não te olha nos olhos, né? Nós tivemos na creche que tinha, tipo assim, 1000 bolinhas dentro da piscina de bolinhas. Se tinha 10 bolinhas brancas dentro da piscina de bolinhas, era muito. Ele achava todas. Eu não ia achar as 10 bolinhas brancas, a professora dele muito menos, mas ele achava as 10 bolinhas brancas. E isso foi antes do diagnóstico, né? E eu fico muito feliz de saber que ele saiu da nossa unidade com o diagnóstico, porque a família foi cuidar, foi fazer os tratamentos. Então, isso é muito importante. Quando você percebe que essa criança é diferente de alguma forma, você tratar isso com muita tranquilidade, muito respeito. Sempre. A gente não é médico, a gente não pode dar laudo.
Muitas vezes a gente percebe o que essa criança tem pela experiência, né? Então, você tá ali há 10, 15 anos dando aula, você já teve 10, 15, 17, 20 alunos autistas, você vai perceber traços de autismo numa criança. Então, você vai olhar assim, olha, a chance dessa criança ser autista é grande, mas a gente não vai dar aula. Então, antes de conversar com a mãe, converse com a direção da escola, porque normalmente quem vai chamar essa mãe para conversar é a diretora. Agora, se a mãe chegar em você, como já aconteceu comigo como diretora, e perguntar, seja sincera, olha, eu vejo coisas diferentes, né? E sempre procure saber como fazer para encaminhar essa criança. Aonde eu trabalhava, a gente via a Secretaria de Educação, encaminhava para fazer os testes na APAE, no município onde eu trabalhava como diretora. Mas cada cidade tem uma regra diferente. Então, procure saber. Se você não é professor de educação especial, se você não é especialista, se você não é graduado em educação especial, procure sentar com um professor de educação especial, procure conversar, procure trocar ideias. No meu caso, eu sou professora de educação especial desde 2010. Né? Eu tenho uma especialização em educação especial desde 2010. E eu falo para vocês, foi uma coisa assim que me abriu os olhos, inclusive para o magistério regular, com as crianças convencionais. E você aprende a ter um respeito enorme por todos, especialmente pelos nossos especiais. Então, sempre sente, troque ideias, converse, ou com alguém que tenha mais experiência nessa área que você, ou com um profissional da área. Se você tiver a oportunidade de conversar com um neurologista ou um psiquiatra, é interessante. Né? Volta e meia eu converso com o neurologista, converso com o psiquiatra, né? E assim, eles me ajudam, esses profissionais me ajudam muito nas minhas dúvidas. Então, se você tem acesso a esses profissionais, use esse tempo também para conversar, para tentar aprender, para tentar compreender, tá? Então, assim, existem muitas leis, existem pactos, né? Tem o Pacto da Educação para Todos, tem muita coisa, muita publicação. Tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que ela não vale só para a educação, ela vale para todas as áreas. Então, gente, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, a gente precisa saber para que a gente possa dar uma educação de qualidade. Um outro ponto muito interessante é o seguinte: a criança especial, ela não tem aprovação automática na escola, né? Ela pode ser retida? Ela pode, mas depois de todas, né, as avaliações de que ela não conseguiu alcançar absolutamente nada, porque o seu objetivo, ele não vai ser igual das crianças convencionais. Então, eu não sou obrigada a dar 5. Mas se eu fiz um plano de aula interessante para essa criança, se eu conseguir adaptar as atividades, ou eu, a professora auxiliar, ou a professora da sala de recursos, se nós conseguimos fazer um planejamento interessante, essa criança alcançou, eu não posso dar um 10 para ela, se ela alcançou aquilo. Então, gente, vamos ficar com essa reflexão do respeito, do amor a essas crianças. Né? Tanto quanto os outros, eles têm o direito de aprender, eles têm o direito à escola, e nós também temos direito a uma vida tranquila dentro da sala de aula, tá? Então, a gente sempre tem que ter diálogo, compreensão e procurar o melhor, tanto para os nossos pequenos quanto para nós com relação a condições de trabalho, certo? Um bom finzinho de Páscoa para todo mundo, uma boa semana, se cuidem e até a próxima.